Bom, eu vou iniciar aqui para vocês a apresentação do Photoshop, então vou abrir aqui o programa e vou iniciar do zero a criação de um novo arquivo. Quando a gente abre essa janela para a criação de um novo arquivo, você poderia clicar por aqui em criar novo, ou vir aqui em arquivo e novo, também teria funcionado. Aqui nós vamos inserir as dimensões do nosso arquivo. Então aqui ele está em centímetros, são as unidades de medida, tem pixels, polegadas, centímetros. Geralmente quando você vai fazer um arquivo para web, para vídeo, para mídias digitais, você deixa em pixels, e quando você vai fazer para impressão, materiais que você vai dar saída gráfica, você usa em centímetros ou milímetros. Então eu vou abrir aqui um formato em pixels, ó, é enorme. Vou abrir o tamanho de uma tela em vídeo Full HD, 1920 por 1080. Pressionando a tecla Tab, ó, eu vou passando pelos campos. Shift Tab, eu retorno ao campo anterior. Então aqui eu coloquei um formato Full HD. As cores aqui estão RGB, tá? E eu poderia ter usado esses tamanhos personalizados que ele já deixou. Ele até tinha um aqui, ó, 1920 por 1080, tá? Mas eu optei aqui por mostrar para vocês os campos que a gente tem aqui. No caso, a gente tem um campo de resolução, mas a gente pode deixar em 300 mesmo. Ele é proporcional, então a gente poderia mudar aqui, ó, e aqui não altera nada, tá? Então eu vou clicar em criar. Ele processou aqui e criou para nós a tela do nosso arquivo, tá? Ele cria aqui com o nome sentido, você vai precisar salvar. Ele vem por padrão com algumas janelas abertas e tal, e isso aqui você vai utilizar de acordo com a sua preferência. Isso é adaptável por usuário. Então, por exemplo, linha do tempo aqui eu não vou usar por enquanto, ó. Então eu poderia tirar ela, vou fechar. Fechei. Isso aqui eu posso achatar, ó, na verdade aqui. Certo? Bom, então aqui uma janela muito importante que a gente vai utilizar é essa janela de camadas, tá? As janelas, quando você clica em cima delas, ó, elas abrem ou fecham. Então uma que você vai utilizar muito é a de cor e essa aqui de camadas, por exemplo, elas já estão abertas. E aqui a gente tem o menu de ferramentas à esquerda, com todas as ferramentas que o programa oferece. A gente está com a régua habilitada aqui, ó. Vou até tirar essa régua com o comando de atalho Command R. Você coloca e retira essa régua, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar sem a régua e vou começar a apresentar para vocês cada uma dessas ferramentas, o que cada uma delas faz. A gente está dentro do nosso programa, a gente tem um menu aqui em cima que eu vou mostrar. Depois de mostrar as ferramentas uma a uma, eu vou mostrar os menus um a um aqui para a gente poder ver quais são as funções que o programa oferece e depois começar a explorar cada uma dessas funções, tá bom? Vamos iniciar aqui então com a ferramenta de movimento, que é essa que está selecionada. Bom, pessoal, essa é a primeira ferramenta, que é a ferramenta de movimento, a Move Tool, tá? Você pode acessá-la com a tecla V, certo? E ela serve para mover os objetos dentro do Photoshop. Eu vou criar um objeto aqui rapidamente, depois vou ensinar vocês como criar também com essa ferramenta. Então criei aqui um objeto, e aí esse objeto, ele está selecionado aqui a ferramenta de movimento, e eu posso mover o objeto aqui dentro. Posso movimentar esse objeto aqui dentro. Se eu criar um outro objeto, eu também posso... agora eu criei dentro da mesma camada. Eu tenho que desselecionar a camada. Vou criar um novo objeto, um círculo aqui. E aí, com a camada selecionada, eu posso mover esse objeto aqui dentro. Eu estou aqui com o modo de seleção automática acionado, então, quando eu clico em objeto, ele já seleciona.
Se esta opção não estiver selecionada, você tem que selecionar o objeto pela camada. Porque só de clicar, ó, ele não seleciona. Então aí você pega pela camada e consegue mover. Então se você deixar acionado, ao clicar no objeto, você consegue movimentá-lo aqui, tá bom? Bom, eu estou aqui então na ferramenta de movimento, eu criei essas duas camadas, vou apagá-las e a gente já aprendeu o que ela faz. Eu vou passar para essa aqui de seleção. Se eu clicar aqui nessa setinha, no canto que ela tem, ela mostra essas opções que ela já oferece por padrão de formas de seleção. Então, esse tipo de ferramenta, ela serve para você criar uma forma e aí você pode preenchê-la com uma cor, que geralmente é essa cor aqui de cima, do quadradinho de cima, que é o foreground color. Essa aqui é a background color. Então, essa aqui é a cor de sobreposição, é a cor que fica em primeiro plano. E essa aqui é a cor do plano de fundo. Então aqui ele está de branco, a cor do primeiro plano, que é a que eu vou usar para preencher aqui. Então se eu colocar aqui azul, eu posso preencher essa forma utilizando o baldinho de tinta, que geralmente é a ferramenta que o pessoal usa para preencher. Ó. Ela fica aqui, ó, ferramenta lata de tinta. Eu estou com o Caps Lock acionado, então você pode ver que quando eu peguei a ferramenta ele está mostrando esse ícone. Se eu apertar a tecla Caps Lock, ele mostra o ícone da ferramenta. Então às vezes se vocês estiverem com alguma ferramenta acionada e estiver aparecendo assim, se você quiser ver o ícone da ferramenta, provavelmente a tecla Caps Lock vai estar ativada. Então eu vou apertar aqui, ó, ela volta, e eu posso preencher, utilizando esse baldinho de tinta, a seleção que eu criei. Para eu desfazer a seleção, eu aperto no Mac, eu aperto Command D, e no Windows eu aperto Ctrl D, e aí você desfaz essa seleção. E aí, no caso, eu pintei em cima da camada que estava selecionada, que é a que vem por padrão, que é o plano de fundo. Se eu apertar Ctrl Alt Z, eu vou fazendo a ação de desfazer. Eu vou desfazendo, na verdade, o que eu tinha feito. Ctrl Alt Z. É porque nessa versão nova do Photoshop, observe que eu estou no Photoshop CC. Aqui vai ser só Command Z ou Command Alt Z. E aí ele vai voltar de um em um. Nos Photoshops até o CS6 era Command Alt Z. Então, na verdade, Command Z várias vezes para trás, igual nos outros programas. E aí você desfaz a ação que você tinha feito. Eu vou desselecionar. Com Command D, eu apertei para desfazer a seleção. Vou criar uma nova camada. Pode ser por essa janelinha aqui. Então vou clicar nela, ao lado da lixeirinha aqui você tem um ícone de uma folhinha. Você clica e ele vai criando novas camadas. Ó. Mas eu vou criar só uma por enquanto. Vou pegar aquela seleção que eu estava utilizando, vou criar. Vou pegar o baldinho de tinta, vou pintar aqui. Eu tenho a cor azul. E aí se eu pegar a ferramenta de movimento, eu já consigo mover esse objeto aqui dentro. Se eu vier aqui na seleção e pegar outra ferramenta de seleção, que é a elipse, criar uma nova camada, posso fazer seleção aqui, ó. Você cria em forma de elipse ou de círculo. Para ficar um círculo perfeito, você aperta a tecla Shift. Aí ele trava as dimensões, aí você faz um círculo perfeito. Sem a tecla Shift pressionada, você consegue fazer elipses. Então, vou fazer um círculo perfeito. Estou pressionando Shift. Soltei. Vou trocar a cor aqui. Ó, vou colocar um vermelho aqui. Ó, e vou pegar o baldinho de tinta e pintar, né? Poderia fazer isso. Mas eu também posso utilizar a opção Alt-Del. Que aí, ó, utilizei o atalho Alt-Del. E eu utilizei a cor de primeiro plano para pintar a minha seleção. É um atalho que funcionaria a mesma coisa de pegar o baldinho de tinta e vir aqui e clicar em cima do objeto da seleção para pintar. Eu utilizei o atalho Alt-Del e ele faz a mesma coisa, tá? Então aí eu desfaço a seleção, Command D.
Pego aqui a ferramenta de movimento, ó, consigo mover também, sobrepor, tá? Então aqui, ó, eu tenho já 3 camadas, a original, a camada que eu fiz um retângulo e a camada que eu fiz um círculo. Se eu tirar o olhinho aqui, ó, dessa aqui, ela some, ela fica oculta. A mesma coisa com essa, ó. Se eu tirar dessa aqui também, ó, esse aqui é o fundo padrão. Quando não tem nada no fundo, o Photoshop mostra esse xadrez aqui, ó, branco e cinza. Significa que tá vazio o fundo. Então, se eu clicar aqui o branco e só o vermelho, ou só o azul, tá? Eu consigo visualizar ou ocultar as camadas. Se eu quiser passar o vermelho para baixo do azul, é só eu pegar essa camada aqui, ó, e colocar ela por baixo, ó. Tá vendo? Se eu pegar ela aqui, ó, eu movo ela tá por trás desse retângulo azul. Posso renomear a camada, círculo, retângulo, tá? Posso mover um para cima do outro, tirar. E aqui a gente fica tendo a nossa primeira experiência de utilizar o Photoshop, que é a ferramenta de movimento, fazer alguma forma por meio da seleção, tá? Dessas ferramentas padrão, e o balde de tinta para preencher formas. Eu também posso pintar esse fundo, ó, vou colocar uma cor verde aqui, ó. Se eu pegar esse branco e clicar em cima com o baldinho de tinta, com a lata de tinta, ele preenche qualquer camada. Se eu vier aqui nessa do retângulo e clicar aqui na área vazia, ele também preenche, ó. Você pode ver que ele pintou de verde. Então, assim, não apenas dentro de uma seleção, ele preenche uma área. E o atalho Alt, Del, para preencher a camada que estiver selecionada. Ele preenche a camada selecionada, essa função. Vou trocar a cor aqui. Ó. Qualquer camada ele preenche inteira. Cliquei na camada, Alt Del. Cliquei na camada, Alt Del. Tá? Então, esse fica sendo aí nosso primeiro passo para você conseguir entender como funciona o Photoshop, a questão das camadas, a sobreposição delas, para poder sobrepor objetos, ocultá-los. E aí a gente vai seguir em diante aqui então apresentando as demais ferramentas, tá bom? Bom, antes de mais nada eu vou salvar o meu arquivo, tá? Vim aqui em arquivo, salvar como, certo? E vou salvar ele ali na mesa mesmo com o nome de aula teste. Vou salvar no formato PSD, que é o formato Photoshop. Tá? Ele coloca a extensão PSD no arquivo e aí ele fica tendo essas camadas editáveis. Salvar, ok. E aí a gente evita perder o arquivo. Tenha sempre esse hábito de salvar os arquivos, porque se o computador vier dar algum problema, se tiver uma queda de energia, você não perde o arquivo que você está trabalhando, tá bom? Então, arquivo salvo, a gente vai seguir em frente aqui com a nossa aula. Então, eu vou ocultar essas duas camadas aqui. Vou mostrar as outras duas seleções que nós temos aqui dentro, só para vocês verem. Ó. Ferramenta letreiro de linha única e a letreiro de coluna única. A diferença é que ela cria uma linha de fora a fora com 1 pixel de altura. Vou criar uma nova camada, apertar Alt Del para preencher, Command D para desselecionar, e aí ele criou uma linha. A outra funciona para criar uma linha vertical. Você já dá um clique, ele já cria. Abrir uma nova camada, Alt Del para preencher, Command D para desselecionar. Pronto. Tá ali a linha. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.